institutos de pesquisa estão na berlinda. O primeiro turno da eleição de 2022 ficou marcado pelas diferenças entre as previsões dos institutos de pesquisa e os votos apurados. O assunto virou meme e piada nas redes sociais. A marcha da apuração mostrou que vitórias em primeiro turno não se confirmaram e mostrou também vitórias não confirmadas. Mostrou ainda a inversão de posição entre candidatos e candidatos que estariam fora da disputa, mas que venceram. Mesmo levando em consideração a margem de erro, Bolsonaro nunca apareceu nas pesquisas acima de 40% dos votos. Segundo os institutos, não teríamos segundo turno e Lula seria eleito presidente já no primeiro turno. A votação divergiu das pesquisas também nas eleições estaduais em 21 estados e no Distrito Federal. E os candidatos ligados ao presidente Jair Bolsonaro eram os que mais perderiam. No Rio de Janeiro, a depender dos institutos, o governador Cláudio Castro, aliado de Bolsonaro, não seria reeleito, como foi por 58% dos cariocas. Em Minas Gerais, o governador reeleito Romeu Zema estava ameaçado de disputar o segundo turno com o candidato do Lula, Alexandre Calil. No Distrito Federal, o governador reeleito Ibanez Rocha, aliado de Bolsonaro, ainda estaria disputando a eleição contra Leandro Graz, do PV, apoiado por Lula. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, apoiador por Lula, seria reeleito em primeiro turno sem disputar, como disputa agora o segundo turno contra Carlos Manato, do PL, partido de Bolsonaro. Em 7 estados, as pesquisas erraram a ordem do primeiro e segundo candidato. Em São Paulo, nenhuma pesquisa apontou Tarcísio de Freitas, do Republicanos, à frente. Tarcísio recebeu 42,32% dos votos, Fernando Haddad, do PT, 35,70% e o atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, com 18,4%. A pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada na véspera da votação, mostrava o petista Haddad à frente, com 39% dos votos válidos. Surpresas também aconteceram no Nordeste. Na Bahia, durante o primeiro turno, as pesquisas indicavam a vitória de ACM Neto no primeiro turno e por muito pouco o petista Jerônimo não venceu a eleição ainda no primeiro turno. No Rio Grande do Sul, nenhuma pesquisa conseguiu prever a dificuldade enfrentada por Eduardo Leite, do PSDB, para estar no segundo turno. Os institutos indicavam Eduardo Leite sempre em primeiro lugar, na frente de Onyx Lorenzoni, ex-ministro de Bolsonaro. No fim da apuração, Lorenzoni terminou o primeiro turno com 11%. E Leite, por pouco, não perdeu para Edgar Preto, do PT, ficando fora do segundo turno. No Ceará, Elmano de Freitas, do PT, eleito em primeiro turno com 54% dos votos, disputaria o segundo turno com o capitão Wagner, do União Brasil, a depender dos institutos. Mesmo erro também se repetiu no Piauí. O governador eleito no primeiro turno, Rafael Fonteles, do PT, aparecia atrás ou tecnicamente empatado com Silvio Mendes, do União Brasil. Em muitos casos, o cenário projetado pelos institutos para o segundo turno não se confirmou. No Mato Grosso do Sul, o candidato André Putinelli, do MDB, estaria garantido no segundo turno com 31%, mas o governo será disputado entre Capitão Contar e Eduardo Reidel. Em Santa Catarina, o segundo turno seria entre Jorginho Melo, do PL, e o governador candidato à reeleição, Carlos Moisés, do Republicano. Mas quem passou foi Décio Lima, do PT, o quarto colocado nas pesquisas. Em Pernambuco, as pesquisas chegaram a apontar a lulista Marília Reis com possibilidade de vencer no primeiro turno ou chegar aos 38% dos votos. Nas urnas, Marília Reis teve 23%, 15 pontos abaixo do previsto na pesquisa, e agora disputa o segundo turno com Raquel Lira, que aparecia empatada com Danilo Cabral, candidato do Lula e do governo de Pernambuco. Os resultados para o Senado também apresentaram contrastes com as pesquisas. Em São Paulo, nenhum instituto previu a eleição do astronauta Marcos Pontes com 49% dos votos.
O ministro do Bolsonaro apareceu sempre atrás ou tecnicamente empatado com Márcio França, do PSB, candidato de Lula e também de Geraldo Alckmin. No Rio Grande do Sul, todas as pesquisas apontavam Olívio Dutra, do PT, à frente de Hamilton Mourão, do Republicanos. Mourão, vice-presidente de Bolsonaro, venceu com 44% dos votos. No Paraná, nenhuma pesquisa apontou a vitória do juiz Sérgio Moro para o Senado. Então, as pesquisas eleitorais foram fake news? Na opinião do ministro Alexandre de Moraes, os resultados diferentes dos previstos pelos institutos de pesquisa não devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Devem ser esclarecidos pelos próprios institutos. Depois dos erros dos institutos de pesquisa no primeiro turno, foi apresentado na Câmara dos Deputados projetos de lei para criminalizar as pesquisas eleitorais fraudadas. O projeto prevê prisão de contratantes, donos e estatísticos dos institutos que errarem pesquisas além da margem de erro. Caso a lei seja aprovada, fraudadores de pesquisas eleitorais poderão pegar de 2 a 10 anos de prisão.